abre oportunidades, eu declaro aberta a 7ª reunião ordinária do ano rotário 2020-2021. Peço, por gentileza, ao protocolo Robson anunciar a mesa virtual que conduzirá os trabalhos desta noite. Robson. Presidente Celso Traco, convidados, visitantes, companheiros e companheiras, passo agora a apresentar os componentes da mesa virtual da presidência. O presidente do Rotary Clube de Barueri Alphaville, Celso Traco, ano rotário 2020-2021. A palestrante desta noite, a psicóloga clínica e organizacional Daiane Dalmichen Antiório, e proferirá a palestra Como manter a sanidade mental em tempos de crise. A Daiane é esposa do nosso governador Jô Antiório, do ano rotário 2020-2021. Compõe também a mesa Ana Paula Traco, esposa do presidente Celso Traco, o secretário do Rotary Clube de Barueri Alphaville, José Rubens Salles. Como temos um grande público nesta reunião, pedimos a gentileza dos convidados, companheiros de outros clubes, que possam registrar suas presenças no chat ao lado, colocando o seu nome, quem o convidou, ou colocando de qual clube que você pertence. Presidente, aos componentes da mesa virtual diretora, aos nossos visitantes e convidados, que serão, ao final, citados, solicito dos presentes uma calorosa salva de palmas via a opção do Zoom em seu computador ou smartphone. Obrigado e, presidente, está cumprido a primeira parte do protocolo. Muito obrigado, Robson. Passo agora a palavra ao secretário Rubens para que faça o expediente da secretaria. Rubens. Sempre assim. Fechou? Aí, isso. Boa noite, presidente, componentes da mesa, meus caríssimos colegas, companheiros e companheiras. Tá ok? Tá ok. Me deu... Tá ok, tá, desculpa. Então, eu estou usando a palavra também para poder lembrá-los que no sábado próximo nós teremos o seminário Multi-Informação, importantíssimo para todos nós, tanto os novos, como sempre dar uma repassada aí no que é Rotary. Eu acho que todo mundo recebeu, mas a gente só está dando uma repassada aí, muito importante mesmo. Vai ser sábado, das 9 às 12h30, sábado agora, tá? E também nós, sempre aquele programa de My Rotary, que a turma fala tanto, tudo ali. Até ontem ele estava desativado, ele tinha saído do ar, e agora, a partir de hoje, oficialmente, né, ele está, e parece-me que está bonitinho, arrumadinho. Então, quem ainda tem alguma dúvida, ou tem alguma coisa para colocar no Rotary, no My Rotary, é sempre, então, uma maravilhosa notícia, né? Tá ok? Era isso, presidente, que nós tínhamos a poder salientar. Muito obrigado. Obrigado, Rubens. Alguns pequenos avisos aqui também. Bem, hoje é um dia para fazer muitas homenagens, porque é o dia do economista. Fizemos tantas homenagens aí para os advogados, nem lembraram do economista. Só aqui, nesse quadrinho, tem dois. Que são economistas há quase 50 anos. Então, pelo menos pela antiguidade, tem mais um, Wagner levantou a mão aí, tem mais um, por favor. Chico também, governador é economista, ninguém lembrou dele. Não acredito, meu amigo. Que coisa. Opa, Leonardo, olha só quantos, que maravilha. Tem umas outras bom, que a gente não vê. Se tiver mais gente, coloque no chat aí para a gente saber. Mas, enfim,
está aqui, todos vocês sintam-se homenageados neste dia do economista. Nossos parabéns a todos. Bom, estamos super felizes de ver amigos, né, nos nossos amigos aqui na nossa reunião. Como já disse o Robson, vai citar lá no final. Mas, por favor, continuem comparecendo. Na próxima quinta-feira, nós teremos no primeiro Quem Sou Eu deste ano rotário, que será o nosso companheiro Diego, né, Diego Nunes, que ele não aparece muito por aqui, mas se não fosse ele, eu garanto que a gente também não estaria aqui, certo? Porque é o que consegue mexer em todos esses botõezinhos aí, certo? Então, por favor, vamos lá prestigiar aqui o Quem Sou Eu, do nosso companheiro Diego. Como já disse também o nosso protocolo, por favor, coloque o nome no chat, que realmente fica mais fácil para que a gente registre a presença de todos, inclusive na nossa ata. Muito bem. Agora, então, nós vamos para o motivo principal desta noite, né, que é a palestra. E eu vou pedir aqui para Ana Paula apresentar a palestrante, a Daiane, por favor. Ana Paula. Bom, boa noite a todos, agora oficialmente. É um prazer tê-la conosco, Daiane. E eu vou ler um mini currículo, né, da Daiane. Vamos lá. Daiane Dalmichin Antiório, psicóloga clínica e organizacional, proprietária do núcleo Ser e Viver Psicologia e Desenvolvimento Humano, orientadora e reorientadora profissional de adolescentes e adultos. MBA em Gestão de Pessoas pela FGV, formada em Personal and Professional Coach, com certificação internacional. Especialista em ansiedade e nas intervenções em situações de crise e emergenciais, como lutos, pós-assalto, pós-sequestro, catástrofes, acidente aéreo, pandemia, entre outras situações críticas e desorganizadoras. Coautora do livro Coaching Familiar, com o capítulo Como Melhorar a Performance de Nossos Filhos. E do livro Glaucoma, a Vida num Tubo, com o capítulo Psicologia da Perda Progressiva da Visão. Palestrante sobre vários temas voltados à promoção da saúde mental e do desenvolvimento humano. Atualmente faz parte do programa Todos pela Saúde, na linha de apoio psicológico aos profissionais da área de saúde que estão na linha de frente com a Covid-19. Articulista na revista Vertical News, com a coluna Comportamento, e colaboradora de matérias da coluna de comportamento do site da UOL, entre outros veículos de imprensa como rádio e televisão. É casada com o governador Jô Antiório, do Distrito 4563, e durante a gestão 2020-2021, cuidará do projeto Saúde Mental, em que cada clube trabalhará com o tema de acordo com as demandas da sua comunidade. Seja muito bem-vinda, uma ótima palestra para todos nós. É melhor fazer presencial, né, gente? A gente fica tão apertado aqui nessa tela, mas boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer o espaço para a gente falar sobre esse tema e parabenizar o clube. Na verdade, eu acho que eu vou parabenizar o Rotary no modo geral. Nosso distrito recebeu esse tema de uma maneira muito aberta. A gente sabe que esse tema, saúde mental, ele sempre teve uma conotação de loucura, né? Então, falar de saúde mental era falar de loucura. E hoje a gente já sabe que é bem o contrário. Falar de saúde mental é falar de bem-estar. Então, estou muito feliz. Boa noite a todo mundo.
Não vou citar nome, eu estou muito feliz de ver a casa cheia, né? Essa é o lado bom do mundo virtual, né? Talvez se nós tivéssemos presenciais, muitas pessoas não conseguiriam estar presentes. E eu falo que é o que nós temos para o momento, né? Então, pode colocar o slide, por favor? Por gentileza, o Diego? Na verdade, eu coloquei o slide só mesmo para a gente ter um direcionamento, mas eu gostaria que fosse mesmo um bate-papo, né? É um espaço para... Eu tenho dito que a gente... falar sobre saúde mental, na verdade, as pessoas têm me perguntado que projeto que você vai fazer? Eu vou simplesmente dar oportunidade para a gente falar a respeito de saúde mental. Pode passar, por favor. Durante muito tempo, como eu falei, a gente tinha um preconceito muito grande com esse tema, né? Então, falar de saúde, a pessoa tem problema mental, sempre foi ligado mais à questão da loucura, da desorganização. E hoje a gente tem um olhar diferente, né? A gente tem vários tipos de quadros emocionais, muito comuns, né? Eu tenho contado por que surgiu essa ideia da saúde mental. Eu sou psicóloga, eu tenho um consultório e, como vocês viram, eu trabalho com situações de crise, né? Então, quando caiu o avião da TAM, eu fiz o atendimento dos familiares. Sempre que tem alguma, eu falo que sempre que tem uma desgraça no Brasil, a nossa equipe está lá para dar suporte. E de acordo com o que eu venho vivendo dentro do consultório e também com os atendimentos que eu faço dentro das empresas, eu tenho percebido um número muito alto de situações de ansiedade, quadros de ansiedade, de bipolaridade, de depressão. São quadros bastante significativos, com sintomas bastante consideráveis, né? E um número muito alto de suicídio. Então, por trabalhar com esse tema, essa é a minha profissão, e ver a necessidade da gente falar mais a respeito, eu comecei a pensar, a amadurecer, né? Falei com o Jô, eu sempre falo, sempre inspirada na Magda, que tinha trabalhado a questão da leitura. Falei, eu acho que eu quero fazer uma coisa diferente. Já que eu estou nessa posição, eu quero poder contribuir, né? E aí eu vou contribuir com aquilo que eu sei. Isso aconteceu lá atrás, no começo na verdade, no final do ano passado, meio do ano passado. Quando eu conversei com as esposas de governadores, todas foram muito... me apoiaram, falaram, eu acho que vai ser uma boa, mas nem tinha pandemia naquele momento, né? E aí veio a pandemia. E aí, mais do que nunca, eu falei, a gente precisa trabalhar com saúde mental, para a gente dar oportunidade para as pessoas se perceberem. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, a saúde mental, ele é um bem-estar que a gente tem emocional, né, que a gente tem, a capacidade que a gente tem de usar o que a gente vai adquirindo, as habilidades, os nossos recursos que a gente vai desenvolvendo ao longo das nossas vidas, baseados nas experiências que a gente tem, né, e que isso vai tornar a gente capaz de a gente se recuperar depois de uma situação crítica. Eu tenho dito assim que porque a gente vê muitos jovens, né, ansiosos, depressivos, eu tenho muitos pacientes jovens, crianças, né, justamente porque os pais, eles têm poupado demais as crianças das frustrações e elas são impedidas de desenvolver recursos internos. A frustração, o não, a bronca, ela faz parte desse desenvolvimento de habilidades para lidar com um mundo de adversidades, porque o mundo ele é repleto de adversidades. Então, a saúde mental, ela é isso, ela é a soma do que a gente vem vivendo ao longo da nossa vida, desenvolvendo os recursos para que a gente consiga se recuperar de situações estressantes, tanto de rotinas quanto de adversidades. E dessa maneira a gente continuar contribuindo com a comunidade e sendo produtivo. Pode passar. Então, estar saudável emocionalmente é a chave para a gente viver. E quanto mais a gente vive situações de estresse e a gente para observar como a gente lidou com essa situação, né, o sofrimento ele faz crescer de fato. Quanto mais a gente vive essas situações,
mais a gente é capaz de sobreviver à crise. Então, você vê, nós estávamos conversando aqui no início, e eu fico muito satisfeita de ver que as pessoas, no clube nós estávamos conversando, estão vivendo as suas vidas, estão conseguindo lidar com essa situação, com essa diversidade, e da maneira que se pode viver, dentro de várias limitações, estão fazendo as suas coisinhas, estão trabalhando, estão saindo com segurança, mas estão vivendo a vida. O que eu tenho percebido isso muito hoje, foi uma situação muito, assim, como eu vou falar, mais complicada. Eu tenho uma paciente que ela tem 20 e poucos anos e ela não consegue sair de casa, né? Ela há 5 meses ela está dentro de casa e chegou num ponto que ela não sai mais. E isso está acontecendo com muitas pessoas. O medo foi tomando conta. É óbvio que a gente teve um excesso de informações, mas que cada um ouviu de uma maneira. Então, houveram pessoas que ouviram da seguinte forma: eu preciso me proteger, mas eu posso ir até o supermercado com cautela, eu posso ir até a farmácia, eu posso fazer algumas coisas que eu não vou me prejudicar e prejudicar o outro. Mas ao passo que teve pessoas que entenderam que se fecharam para o mundo. Então, essas pessoas estão adoecendo. Essa paciente hoje, ela teve uma crise de choro porque eu falei para ela: a gente vai ter que trabalhar isso agora, porque nós estamos cada vez mais perto, graças a Deus, da liberdade, né? De sair totalmente do confinamento. E isso ela está entrando em crise o tempo todo. Então, estar saudável emocionalmente é a gente saber sobreviver, conseguir sobreviver a qualquer situação de crise. Isso acontece muito quando eu vou fazer situação de pós-assalto, né? Para vocês entenderem, há 14 anos eu trabalho numa consultoria que, quando tem assalto de banco, por exemplo, hoje a gente já quase não tem. Mas lá em 2007 tinha uma média de 8 a 9 assaltos a banco na região que eu fazia parte, que é essa região mais para cá. Então, eram muitos assaltos de banco por semana. E aí, como é que funciona? A agência, a equipe de segurança aciona a gente, que é essa consultoria, e aí quem é daquela região é acionado para ir fazer o atendimento dos funcionários. E ali você vê visivelmente quem tem esses recursos desenvolvidos ou não. Eu falo que psicólogo, médico e funcionário de banco, qualquer outro tipo de profissão, não existe uma chavinha que a gente liga, né? Aí funcionário de banco, então tem que lidar com a situação de assalto de maneira tranquila. Não, não vai. Mas aquelas pessoas, ao longo da vida, que vai conseguindo desenvolver esses recursos que eu falo, essas habilidades de lidar com a situação de crise, vai enfrentar de maneira melhor. E assim vai. Uma situação de sequestro, um luto. Então, tudo vai baseado de como eu vou vivendo e o quanto eu me conheço frente às adversidades. E tudo isso vai ajudando a gente a lidar com o novo normal. A gente está usando muito essa expressão novo normal, mas o novo normal é sempre uma situação, o normal depois de uma situação que eu passei. Toda situação crítica, ela transforma, ela precisa transformar, mesmo que a pessoa não queira, ela vai transformar. Então, esse novo normal que a gente está usando muito pela pandemia, ele é comum a gente utilizar nessas situações de crise. Pode seguir. E aí, quando a gente fala em crise, né, a gente fala de toda a situação que chega de maneira abrupta, né? Seja na questão biológica, um problema de saúde, uma questão psicológica ou social, e ela vem e ela desestabiliza totalmente a rotina, o metabolismo, a dinâmica familiar, o que a gente está vivendo, né? A humanidade totalmente desestabilizada. Toda a nossa vida tomou um rumo que a gente nunca imaginava, e isso é uma crise muito complicada. Mas qualquer tipo de crise é isso, é uma situação que chega e te tira do seu centro, te tira da tua rotina. E aí você tem que criar recursos, de novo essa palavra, mas você vai ter que buscar maneiras de você voltar a desempenhar tuas funções, a desempenhar a tua história e ter uma estabilidade emocional. Pode seguir. E detalhe, para cada pessoa acontece de uma forma.
Então, a gente vê isso na pandemia, como eu estou falando, a gente vê isso em situações de luto dentro da família. Tem pessoas que encaram aquela perda imediatamente no desespero, ou então tem aquela outra que passa um tempo até ela assimilar aquilo. Assalto, situação de assalto, é muito comum você escutar, nossa, eu tenho que tomar cuidado, porque se um assaltante vir me assaltar, eu acho que eu dou na cara dele, né? E aí, quando acontece a situação de assalto, a pessoa fica totalmente ali apática, ou vice-versa, né? Aquela pessoa muito tranquila, ela vai viver uma situação dessa, ela agride o assaltante, ela agride, isso é muito comum. E para cada um, ela é percebida e ela é vivenciada de alguma maneira. A situação de crise, ela vem sempre ela vem acompanhada com muita emoção. E eu gosto sempre de dar muitos exemplos, né? Eu falo que a emoção, ela nos torna tão forte que a gente sabe que uma mãe, quando vê o filho em apuros, essa semana aconteceu isso com uma funcionária do meu restaurante, o filhinho dela foi atropelado, a moto caiu em cima do filhinho dela, ela falou que ela nunca viu tanta força, imediatamente ela levantou aquela moto de cima do filho dela, pegou ele, colocou no colo e saiu. Eu lembro de uma experiência, numa história que era um assalto numa agência de banco, e depois que eu cheguei na agência, já tinha acontecido, já tinha acabado fazia uns 30 minutos mais, e a gente começou a escutar um grito de socorro. Eu sempre conto isso, porque era uma senhorinha que estava atrás do cofre, que na hora do assalto ela ficou tão nervosa que ela empurrou o cofre, tamanha força que ela teve, e depois ela não conseguia sair de lá, porque o cofre é muito pesado. Quem trabalha em banco sabe, o cofre é impossível, foi um horror para tirar de lá. Mas isso acontece, né? Então, a crise ela vem muito carregada de emoção e cada um, em cada situação, lida de uma maneira diferente. E a maneira como a gente está com a nossa sanidade mental vai nos ajudar a lidar de maneira melhor com isso. Pode ir? E aí, aquilo que eu venho falando, a gente vai desenvolvendo recursos ao longo da nossa vida, desde que a gente é criança. Então, pessoas que são muito poupadas, né? Pessoas pais, principalmente, que colocam muito, hoje a gente tem muito isso, né? Os pais colocam a criança dentro de uma redoma e aí qualquer situação que ela vá vivenciar na escola, coisas que antes era mais fácil. A Cris está aí, ela pode até falar, né, que ela vive isso. A gente vê a diferença de como as crianças lidam com as coisas pequenas, inclusive, então, como era antes e como é hoje. Né? E como esses adolescentes também estão lidando com isso hoje. Desde não ser aprovado no vestibular, ou como quando eu fiz GV, né, que ano passado eu terminei a GV, e a gente via muitos meus colegas falando em processo seletivo, o pai vai lá discutir porque o filho não passou na vaga de trainee, né? E é um absurdo isso, né? Como é que esse adolescente vai se tornar um adulto? Ou melhor, já é um adulto. Se ele está prestando para conseguir uma vaga de trainee, ele já é adulto. Então, vai ser sempre muito difícil ele lidar com situações de crise. Pode ir? E a gente sempre fala, no momento que você está em crise, né, não tome nenhuma decisão, porque você está tomado pela emoção. E a gente não consegue raciocinar. Quando o paciente chega para fazer terapia, ou quando eu vou fazer um atendimento dentro de uma empresa, que aconteceu uma situação complicada, o meu paciente mesmo, que eu acabei de atender antes de vir para cá, né? Ele passou um problema muito sério com o chefe dele, e ele já queria pedir demissão. Eu falei, calma, você está em crise, aconteceu hoje à tarde, respira, né? Porque a gente está tomado pela aquela situação e você quer sair dela logo. Então, é o que a gente tem ouvido muito das pessoas. Tomara que eu pegue logo esse vírus, que daí já acaba tudo, né? Eu quero logo tomar uma decisão, eu vou sair para a rua, porque daí eu já pego esse vírus. Então, a decisão, quando a gente está numa situação de crise, é muito importante que a gente pare, observe como a gente está lidando com essa situação, e aí, se for necessário, a gente repensa, ressignifica, né? Se reestrutura, e aí você vai ter condição de pensar numa nova fase, se você vai sair desse casamento, se você vai sair desse trabalho, o que você vai fazer a partir daí. Mas no momento da crise, geralmente as pessoas se arrependem das atitudes que elas tomaram. Pode seguir.
E aí, eu já expliquei para vocês, né? Vem esse novo normal. E como a gente está vendo muito em Rotary, né? Coisas que o Jô tem falado muito isso, e eu tenho escutado muito isso, coisas que a gente sabia que ia ser muito difícil de mudar, talvez não mudasse nunca. Veio essa crise e fez com que a gente mudasse. Nós estamos aqui fazendo uma palestra virtual, né? Quando que a gente imaginar que ia ser uma coisa aceitável, que todo mundo ia aderir, e a crise fez com que a gente aprendesse. As empresas, né? A gente tem muitas empresas trabalhando em home office e não vão voltar, porque empresas, inclusive, que não aceitaria em outro momento trabalhar em casa e que agora ela não só está trabalhando durante a pandemia, como ela vai incorporar isso como conduta. A partir de agora vai ser um grupo de pessoas trabalha uma semana, depois na outra fica em casa, trabalha presencial, outra fica em casa, enfim. Só que a gente tem que tomar cuidado que as mudanças precisam ser coisas que vão agregar e vão transformar para coisas boas, e jamais algo que vai gerar uma outra crise. Mudar não é fácil, gera muito medo, porque gera o desconhecido, pode seguir, né? Nós não somos acostumados a mudar, e muitas vezes a gente está numa situação de uma zona de conforto desconfortável, mas o medo da gente mudar faz com que a gente fique ali estagnado. Eu sempre falo que a gente tem 2 tipos de medo. O medo que é o medo de cautela, eu tenho medo de sair na rua, eu tenho medo de pegar o vírus, mas eu vou vivendo a minha vida, vou evitar ir para um lugar mais perigoso, tomar cuidado com alguma situação que a gente sabe que pode vir a correr riscos, mas esse medo não me paralisa, ele vai e ele segue. E a gente tem aquele medo que é um medo que paralisa. Eu tenho medo e eu não faço nada porque esse medo me impede. Então, tomar muito cuidado para administrar os tipos de medo. Isso é muito comum. A gente ter o medo que a gente, de repente, não faz com que a gente continue caminhando. Pode seguir. E aí é óbvio que nós detestamos lidar com a incerteza, a gente detesta trabalhar com o desconhecido, nós precisamos estar sempre no controle da situação, porque dessa maneira a gente não corre tanto risco e a gente não tem tanta angústia. E aí, isso, para quem, por exemplo, tem ansiedade, né, que o ansioso ele é sempre preocupado, né, ele está sempre preocupado com as coisas lá na frente, ele vai ter uma possibilidade maior, uma probabilidade maior de sofrimento. Pode ir. E aí eu coloquei algumas dicas, né, para a gente pensar. Então, a gente sempre tem que parar para observar o que está acontecendo de fato e focar na solução. Eu vou falar mais para frente, mas já vou adiantando, a gente tem uma tendência a ser negativo. Né? A gente é velcro para o negativo e teflon para o positivo. A gente sabe que a vida ela é uma montanha-russa. A parte mais legal da montanha-russa, que mais faz sentido, é quando a gente está caindo, é quando a gente percebe. Na vida também é assim, mas a gente tem medo dessa caída, né? Só que é nesse momento que a gente aprende. Só que assim, geralmente as pessoas falam o seguinte, vamos ver se alguém se identifica com isso, né? Nem vou ficar muito alegre, porque tudo que é bom acaba logo, né? E quando a pessoa está no momento ruim, né? Ela pensa o contrário, ela não pensa o contrário, ela pensa, bom, tá vendo? Eu não falei que ia ficar ruim? Pois é, então. E por que não fazer diferente, né? Bom, eu estou num momento ruim da minha vida, mas vai passar. Então, deixa eu aprender com esse momento, né? Puxar para o racional. E quando eu estou vivendo um momento bom, vou viver intensamente, porque eu também sei que ele vai passar. E isso é saudável. Mas não, desde que a gente é pequeno, a gente pensa o contrário. A gente está sempre sofrendo por antecipação. Eu tive uma discussão, não discussão no sentido de brigar, mas eu conversei muito com um grupo de amigas ontem que elas estavam falando que a vacina não vai funcionar. Eu falei, meu Deus, nem chegou a vacina, vocês já estão dizendo que não vai funcionar, que vai ter que tomar 3, 4, 5. Meu Deus do céu, aí estavam falando que, nossa, isso vai demorar para passar. Antes de 2 anos, a gente vai continuar nessa. Não, gente, vamos pensar diferente, vamos pensar que a gente vai ser tudo diferente, mas
Vamos olhar, vamos focar na solução, vamos focar na cura, vamos focar na saúde e não na doença, não no negativo. E aí, para isso, a gente tem que ser resiliente. Numa situação de crise, vocês estão vendo o quanto que nós estamos precisando ser resiliente, flexíveis, olhar de outras maneiras a nossa vida. E aí você tem dois caminhos. Se você vai falar que essa pandemia é só uma desgraça, porque ou se você vai dizer assim, além de ser ruim, eu posso aprender, eu posso ver oportunidades. Rotary foi incrível quando ele colocou lá o Roger, ele escolheu isso, ele não tinha noção, né, do quanto fazia sentido. Pode ir. E aí a gente tem que saber ouvir sugestões, que às vezes a gente não consegue ouvir, principalmente quando a gente está num momento mais emocionado. Ser positivo, que eu já falei, e aprender a saber com aquela situação, você desenvolver essa capacidade de lidar com novas situações que vão acontecer. Né? A gente sabe que o momento da vida onde está tudo estável, né? Quando a gente olha naquele aparelhinho lá de batimentos cardíacos, quando ele está estável, porque não tem mais vida. Então, a gente sabe que a nossa vida vai ser sempre dessa forma. A gente espera nunca mais viver uma pandemia do jeito que a gente viveu, mas a gente sabe que a gente vai viver outras crises. Pode ir. E aí a gente passa a vida com pensamentos ruminantes. E eu sempre falo, gente, não usa essas duas expressões. Eu deveria e se eu tivesse. Eu deveria ter feito aquilo, mas eu deveria ter não sei o quê. Ah, mas se eu tivesse feito, não teria acontecido, né? Essas duas expressões aqui, que elas sempre trabalham para o futuro e para o passado, ela nunca foca no presente, elas só servem para fazer com que a gente se sinta culpado, né? E a culpa, ela é um tumor emocional. A diferença entre culpa e responsabilidade é muito legal você fazer essa diferença, né? Quando você estiver numa situação que você se sinta culpado, troca por responsabilidade. Qual foi a minha responsabilidade nisso? E você vai ver que vai mudar totalmente o cenário. Então, tira. A gente pensa aproximadamente 70 mil coisas por dia. Das 70 mil coisas que a gente pensa, 90% eu já pensei ontem. Então, vocês imaginam como a gente fica ruminando pensamentos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado o que é real de pensamento, o que é fantasia de pensamentos, e criar um olhar mais verdadeiro, né? Qual é o cenário e o que é meu, o que eu invento, o que puxa. Pegando de novo assim alguns exemplos, às vezes a gente vive uma situação, assalto é muito assim. A gente vive uma situação e a gente fisga de um filme às vezes. Parte do que a gente está sentindo faz parte de um filme que você assistiu. Isso acontece muito quando eu vou fazer atendimento em agência. A pessoa acredita que aconteceu uma situação que não aconteceu, porque fisgou lá experiências que ela assistiu numa série, num filme, num jogo, enfim. Pode continuar, por favor. E aí que eu falei, somos velcro para negatividade e teflon para positividade. Pode ir. E aí é isso que eu já falei também, a gente precisa estar atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, né, reais. Saia do piloto automático. Ontem eu estava assistindo uma live com uma pessoa que é meu ícone, assim, eu sou muito fã dela, que é a Edna Aldi, que é dona da consultoria que eu trabalho, já estou com elas há 14 anos, e ela falou uma coisa interessante ontem. Ela, inclusive, vou explicar para vocês, a gente vai fazer um simpósio de saúde mental, e eu já convidei, e ela vai falar para a gente. E ela falou assim, a gente vive no piloto automático, né? E ela deu um exemplo que eu dei risada. Ela falou, a gente vive no piloto automático da hora que a gente acorda. Ela perguntou, né, pro pessoal, alguém sabe a cor do seu xixi, né? Ninguém sabe nada. Alguém sabe qual é a palma da sua mão? A gente fala, eu conheço você com a palma da sua mão. Mentira, você não conhece nem a sua palma da mão, que dirá a palma da mão do outro, né? Então, a gente precisa sair um pouquinho dessa coisa do piloto automático, perceber como é que a gente funciona, e entender quais são os nossos gatilhos para agressividade, para o negativismo, o que é que me desestabiliza. E eu consigo descobrir sim, é só eu me perceber. É mais fácil a gente perceber no outro do que na gente. Pode ir.
E aí entra a positividade. E as pessoas acham que positividade é eu ver o mundo cor-de-rosa. E não é. É eu ter clareza que o mundo é cinza muitas vezes, é negro muitas vezes, ele não tem cor, mas que eu preciso encarar aquilo de uma maneira, aprender, olhar de outras formas, de maneira otimista, encarar de verdade que, mesmo tendo aquele momento ruim, ele pode melhorar. Pode ir. E aí, entrando um pouquinho nessa coisa da positividade, a positividade ela tem um papel muito grande nas doenças. A gente tem aí a psicossomática que não deixa mentir. Eu, quando vou atender, nas primeiras sessões, eu falo que eu passo um scanner na vida da pessoa. Então, eu falo para ela, dor de cabeça? Ela fala, tenho, né? E geralmente eu falo, é uma dor de cabeça como se fosse o quê? Porque o cérebro não entende como enxaqueca, mas ele entende que é uma dor de cabeça que chega a cegar. Ou então ele sente uma dor nas costas como se estivesse pincando uma agulha. Então, eu faço isso para entender como é que o corpo responde. E aí tem sessões que as pessoas choram, porque o corpo está dizendo para ela coisas que ela não conseguiu perceber, porque começa tudo no emocional e a gente ignora. Então, os estudiosos garantem que o nosso pensamento positivo, ele tem sim influência na cura das doenças. E a imunidade, ela tem muito a ver com os nossos pensamentos, com o nosso padrão de pensamento. Pessoas positivas, pessoas que não estão com medo da doença, por exemplo, isso tem uma pesquisa que os sintomas podem ser mais leves, né? E entre outras coisas mais, a gente sabe, tem pessoas que às vezes descobrem uma doença muito grave e ela diz, não vai me pegar, pegou a pessoa errada, porque eu vou me curar. Ao passo que às vezes você conhece pessoas que estão com uma doença muito pequena, simples, e ela se entrega e ela morre. Então, essa coisa do pensamento é muito importante. Pode ir. E aí, algumas dicas, tá? Então, acreditar na gente, reconhecer os pontos fortes e os pontos fracos, reconhecer nos outros também, enfrentar os nossos fantasmas. É por isso que a gente está falando sobre saúde mental, né? Durante toda essa gestão e que a gente consiga falar sempre. Porque a gente precisa parar para observar como a gente reage com as coisas, para que a gente não adoeça. É mais fácil eu sentir uma dor no corpo e procurar um médico, um cardiologista, um endócrino, enfim. Mas procurar um psicólogo, um psiquiatra, mudou muito. Graças a Deus, hoje a gente já não tem tanto preconceito com isso. Quando eu comecei a atender, as pessoas não podiam ter o atestado médico que tinha do psicólogo, porque tinha medo que as pessoas olhassem ela de maneira errada. Mas então, o nosso grande objetivo aqui, né, com essas palestras e com a abertura para conversas, cada clube vai fazer da maneira que acha que tem que fazer, não se esquecendo de cuidar do próprio pessoal do clube, né? Que todo mundo está tendo uma perda, e não é só perda de pessoas. A gente tem perdido coisas, a gente tem perdido a nossa liberdade, a gente tem perdido a convivência dos nossos amigos, né? A gente, dentro do Rotary, a gente está perdendo a oportunidade de fazer muitas coisas, embora nós conseguimos se adaptar, mas todas essas perdas, não está sendo fácil a gente lidar com elas, né? Então, é isso, a gente enfrentar os nossos fantasmas, não nos cobrar, não achar que a gente vai conseguir, mas dentro das suas limitações, para cada um é de uma forma. Se permitir mudar, pode continuar. Reconhecer os limites, nós temos limites, né? Eu faço sempre uma brincadeira, porque se eu chegar para Ana Paula e falar para ela assim, Ana Paula, faz o seguinte, você me dá um presente? Ela, lógico, o que você quer? Ah, me dá aí 20 mil reais para eu gastar em roupa. Ela vai olhar para minha cara e vai falar assim, Daiane, pirou, né? Tá louca? E não vai ter culpa, ainda vai falar, ela é louca. Mas a gente faz isso muito fácil quando se trata de dinheiro, de bens material, emprestar carro, de jeito nenhum. Mas quando se trata de falar de disponibilidade, a gente tem uma mania de dar o que a gente não tem, né? E se sente culpado se não conseguir. Então, você está naquele seu pior dia, cansado, a pessoa liga para você, eu estou acontecendo um problema, o seu dia foi pior do que o da pessoa, mas você não consegue. E se você, por um acaso, não puder atender, você vai ficar ruminando aquilo o resto da vida. Para dizer não, a Ana Paula falou,
20 mil? Não vou te dar, ela fez assim. Mas a hora que eu falei da disponibilidade em ajudar, em ouvir o outro, ela fez assim. Ou seja, não é, Ana Paula? É desse jeito. E com todo mundo é assim. Mas a gente não pode. A gente não dá o que a gente não tem. E nesse momento, a gente precisa reconhecer que algumas coisas a gente não tem. Por isso eu tenho dito tanto, né? O Rotary tem essa coisa de dar de si sem pensar em si. Eu acho, é lindo, é isso mesmo. A gente precisa tomar cuidado se eu tenho para dar, né? Senão, eu preciso pedir ajuda. Manter o positivismo, que eu já falei, e começar, gente, a gente precisa fazer o que a gente gosta, né? Eu tô aí, Magda, não esqueci das aulas de piano, deixa acabar a gestão, mas eu decidi na pandemia que eu quero fazer piano, sabe? Eu quero muito, eu já toquei um pouquinho lá atrás e eu quero fazer isso. Não é uma desculpa, mas eu realmente estou sem tempo. E relacionamento, a gente está sentindo muita falta do contato físico. Nós não nascemos para viver sozinhos, nós não nascemos para viver confinado. Salvo a gente ver como é que as pessoas ficam impactadas dentro do Big Brother, tinha um outro que era No Limite, né? E as pessoas não nasceram para isso. Elas ficam 3 meses lá, ganham R$1 milhão, e a gente está aqui há 5 sem ganhar nada. Então, não está fácil para ninguém, mas a gente precisa continuar se relacionando. Eu acho que não é a maneira gostosa que a gente tem, mas olha que legal que a gente está aqui hoje, isso é muito bom. Sempre que eu entro numa reunião do Rotary, assim, eu acho muito legal esse carinho que todo mundo tem por todo mundo. Isso é muito bom. Imagina se nós não tivéssemos essa oportunidade, mas que faz falta. E é por isso que eu e o Jô, a gente falou, nós vamos em todos os clubes. A gente quer abraçar as pessoas. Dá licença, né? Foi bem na nossa vez que aconteceu essa pandemia, mas a gente quer, né, ter esse contato com todo mundo. Pode ir, por favor. Então, a gente nunca sai os mesmos de uma crise. E a gente precisa aprender com tudo que a gente vive. Se redescobrir, se reinventar, olhar as coisas de maneira diferente. Tudo passa, as coisas ruins passam, as coisas boas passam. Então, vamos aprender. Tem sempre uma coisa boa acontecendo, né? Sempre. Mesmo nas coisas ruins, tem algumas coisas de bom acontecendo. Existe uma pessoa no Rotary que é um exemplo para mim, né? Que a esposa é a Regina, a Magda está aqui, ela vai concordar, a Regina, do Dávila, e ela tem sempre uma palavra incrível para entender a pior dor da vida dela, talvez que ela tenha passado, e eu tenho aprendido muito com ela, que ela sempre, no Dia dos Pais, eu mandei uma mensagem para ela, e ela disse, eu vou comemorar como se ele estivesse aqui, eu busco recursos para sobreviver à minha dor, né? Então, eu acho que sempre a gente precisa olhar, a gente tem que sofrer intensamente a nossa dor, a gente vai viver as nossas dores, a gente vai sentir raiva intensamente, e depois você escolhe o caminho que você vai seguir. Se você vai ficar lamentando, ruminando, ou você vai, né, de um limão fazer uma caipirinha e seguir em frente. É isso, gente. Eu queria, assim, eu não sei se eu consegui bater o meu tempo, Ana, eu fui falando, mas, assim, muito obrigada. E assim, muito obrigada pela disponibilidade para a gente falar sobre saúde mental. Eu vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas, para a gente conversar. Eu queria dar um pouquinho, assim, realmente desmistificar o que que a gente tem que focar na saúde, que a gente tem que focar no bem-estar, né? Que isso que a gente está vivendo aqui nesse momento, ele é importante. Eu acho que o Rotary, ele salva muitas pessoas, principalmente em relação à solidão. Eu achei o máximo durante as posses, que a gente via casais ali em praticamente todas as posses, e isso é muito legal, porque é saúde, a gente focando na saúde, no momento de alegria, no momento de oportunidade de estar junto, de ser feliz. As pessoas têm muito perguntado, não aguentei, fui lá e abracei meu neto, né? Ué, fazer o quê? Não tem jeito, né? Eu não aguentei, eu saí. E não tem que se sentir culpado, porque eu não culpo quem está dentro de casa, mas eu também não culpo quem está saindo, porque eu também não aguento. Eu não tive pandemia, né? Eu tenho um restaurante no Shopping Continental e nós trabalhamos delivery a pandemia toda. Foi muito difícil para mim, porque eu tinha muito medo de adoecer e adoeceu meus funcionários, mas deu tudo certo. E também o consultório, que infelizmente, por um lado, felizmente por um lado, que eu estou cheia de paciente,
mas é o sinal de que tem muita gente doente emocionalmente, né? E é isso. E ainda falando de saúde mental, pode tirar para a gente se olhar, né? Que eu acho que é legal. Eu tenho muita vontade de agora, no dia 10 de outubro, é o Dia Internacional da Saúde Mental, e eu estou organizando um simpósio de saúde mental com palestrantes, e a gente vai ter advogado falando de alienação parental, a gente vai ter psiquiatras falando sobre vários assuntos, e eu aceito sugestões de vocês, quem tiver um palestrante, vamos indicar, e a gente vai abrir isso não para o Rotary só, mas para o mundo, né? Vamos falar, vamos divulgar isso. A gente luta tanto pela saúde física, né? A gente está aí fazendo campanhas tão legais pela saúde física. Vamos trabalhar a saúde mental. É isso, gente. Eu falo pra caramba, viu? Obrigada. E podem fazer perguntas. Oi, Daiane. Muito obrigado pela sua palestra. Eu não estou ouvindo. Oi, está me ouvindo agora? Será que tá meu microfone que está errado? Tá ruim? Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo? Agora eu tô. Vocês estavam me ouvindo? Sim, totalmente, mas excelente, tranquilo, muito. Sem problema nenhum. Tá. Ok, muito obrigado, parabéns, excelente, muito bom mesmo. Com certeza a gente não tem que falar muito mais sobre esse tema. E, se me permite, eu já vou abrir uma pergunta para você. Antes, não. Bora. Seguinte, duas perguntas. Para você, é fácil ser feliz? Segunda pergunta. Para ser feliz, a gente não tem que ser um pouquinho egocêntrico? Então, se a gente consegue ser feliz, a felicidade é uma coisa que para cada um é de um jeito. O que me faz feliz não faz feliz nem para o filho da gente. Cada um tem uma maneira de ver as coisas. E é possível ser feliz. Mas, como eu falei, tudo é transitório, né? E a gente muda muito. O ser humano muda demais. O que você gosta hoje, você não gosta amanhã. E isso faz parte do ser humano. E a gente precisa aceitar isso. Às vezes eu fico brava porque as pessoas falam, nossa, mas fulano muda muito de opinião. Ele é ser humano, ele tem que mudar. E a felicidade está nisso, é eu respeitar aquilo que eu gosto, que me traz bem-estar, respeitando os meus limites. Então, a gente pode ser feliz, sim, deve ser feliz. E eu falo que a gente precisa ser egoísta, às vezes. Um egoísmo, que às vezes as pessoas falam para mim, peraí, mas eu vou explicar, calma. O egoísmo, quando eu não vou fazer mal para o outro. Porque muitas vezes, mãe faz muito isso. A gente vai dando, aí chega uma hora que você não aguenta mais, profissional, todo mundo é assim. Então, eu tenho que parar muitas vezes e falar, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, é a história do avião. Em caso de despressurização, máscaras vão cair na sua frente. O que você tem que fazer? Primeiro você põe em você, e depois em quem está precisando. Quem é mais frágil? Por que isso? Porque se eu coloco sempre no outro, e aquele outro não sabe me ajudar, e não sabe ajudar o outro, o que vai acontecer? Vai morrer todo mundo. Então, é muito importante que a gente, às vezes, seja um pouquinho egoísta, desde que eu não vou fazer mal para alguém, né? Eu preciso pensar em mim, eu tenho que ter o meu day off, ou então o meu minuto quieto. Você precisa, é o teu momento de refazer. O celular, a gente não faz isso? A gente recarrega o celular? A mesma coisa. Então, quando eu falo que a gente tem que ser um pouco egoísta, é nesse sentido. É olhar um pouquinho para mim, entender o que eu estou precisando, para depois eu dar para o outro. A gente não dá o que a gente não tem. Não sei se eu respondi sua pergunta. Valeu, não. Muito obrigado, valeu sim. Gente, olha, está aberto. Por favor, façam as suas perguntas. Aproveitem a oportunidade. Daiane, a Silvia está aí. Oi, Márcia. Os presidentes teriam que dar expandir essa sua palestra, né? Eu tenho algumas, viu? Eu vou dar em alguns lugares. Já está marcado. Inclusive, gente, eu vou convidar vocês para 3 coisas. Depois eu peço para divulgarem no grupo. Semana que vem, eu vou lançar o meu segundo livro como coautora. É um projeto muito lindo.
Ele chama Glaucoma, A Vida por um Tubo. Eu vou contar rapidinho como surgiu isso. Eu tenho uma paciente que o pai dela é um cara super pesquisador e ele descobriu que estava com baixa visão, ele tem glaucoma. E um cara muito inteligente que começou a ter muitas limitações. Por ele ser um pesquisador, ele começou a desenvolver um monte de técnicas para pingar o colírio, para conseguir andar. E aí ela estava contando que o pai dela estava muito depressivo, que ele não aceitava ir no psicólogo. E eu falei, com muito conhecimento para a gente deixar dentro da casa dele. Vamos fazer o seu pai escrever um livro? Aí ela, será? E aí foi a primeira oportunidade dele chegar no consultório para, como ele fala, para se tratar. E aí a gente começou a ter essa ideia e ele montou o livro com todos os profissionais que de alguma maneira ajudaram ele. Esse livro é voltado para quem tem baixa visão. É um livro totalmente preparado, gente. É muito legal. O papel é diferente. Aqui não está aqui o meu, senão eu ia mostrar para vocês. Letras grandes. E ele vai lançar, a gente vai lançar o livro na terça-feira, dia 19. E o nosso grande objetivo não é vender o livro, porque isso foi uma missão dele. Um livro tem uma missão. Mas a gente fazer chegar às pessoas que têm glaucoma ou qualquer tipo de baixa visão. Né? É legal porque ele fala assim, você nascer cego é uma coisa. Você não ter a visão, ser deficiente visual, é também uma outra coisa. E ter baixa visão é outra coisa. Então, ele coloca no livro, por exemplo, uma foto dele cumprimentando um manequim no shopping. Porque, como é baixa visão, eles não têm muita noção. E lá ele conta a diferença da bengala branca, da bengala verde, que eu não sabia nada disso. Então, eu convido vocês. Eu não tive tempo, mas a minha vontade é fazer um projeto onde a gente consiga, por exemplo, comprar um livro e doar para alguma instituição ou para alguém que a gente saiba que tenha glaucoma. Porque o grande objetivo desse livro é levar para as pessoas que precisam, para que elas entendam que a vida delas não parou, continua. Então, esse é um convite, um projeto muito lindo. Vai ser legal, vai ser um lançamento virtual. E eu achei interessante porque a gente vai ter que se apresentar falando como a gente é, porque vão ter pessoas com deficiência visual. Então, bem interessante, até essa preocupação ele teve, né? Aí a gente vai ter o Fórum de Mulheres Empreendedoras também, que é um projeto do Rotary, acho que é o São Paulo, e aí é bem legal também. E eu vou participar de uma live com o Dr. Guilherme Messi, que é uma das pessoas que eu idealizei no projeto, que é um psiquiatra da Santa Casa. E essa daí vai ser de manhã, no dia 27, para a gente divulgar a Rotary e a saúde mental, o projeto. Então, até no convite está lá falando que é do Rotary, distrito, tudo bonitinho. Então, é isso, a gente tem que trabalhar, né? Eu acho que isso que é o legal do Rotary, a gente não precisa dar dinheiro, a gente pode dar o que a gente conhece. Eu acho que é uma grande oportunidade. Daiane, Moacir, tudo... Depois passa os links. Passo sim. Daiane, Moacir. Oi, Moacir. Oi, Silvia. Eu já estava feliz que o lançamento do livro ia ser presencial. Ai, eu vou fazer um drive-thru, que eu decidi, porque tudo tá drive-thru, mas esse daí eu não sei como vai funcionar, né? Porque são eles que estão organizando. Mas eu gostaria muito mesmo da gente fazer. Eu pensei, às vezes, o que eu vou fazer com o livro de glaucoma, né? Eu posso comprar e doar para alguém que eu conheça que tem. Quando eu postei que eu tinha lançado o livro, Moacir, pessoas do Rotary colocou que já tinha tido e que não sabia como lidar com isso. Então, foi muito legal. É bárbaro esse livro. Pode ser interessante pegar um livro de cada e doar nos clubes para fazer para os presidentes falarem em cada clube, né? Pode ser interessante isso. Eu acho que a gente pode pensar depois numa maneira... Eu estou pedindo para as pessoas que conhecem instituições, tem acho que a Lara Amara, a Fundação Padre Chico, tem algumas, mas essas são grandes, elas já têm... eles estão no nosso projeto, eles ajudaram. Mas a gente deve existir algumas instituições menores que a gente pode ajudar ou fazer uma divulgação, porque é um livro muito legal. Não é porque eu faço parte do projeto, mas bem embasado, foi bárbaro. Mas eu vou fazer presencial. Deixa esse maldito corona embora. Deixa. Nós não vamos parar. Ô, Daiane,
Eu acho Oi. que a Magda queria perguntar é o que de prático os clubes podem fazer, né? Eu lembro que quando nós viemos de San Diego com essa ideia da Magda de fazer as bibliotecas infantis, tendo o projeto Leitura em Família, nem a gente sabia direito o que fazer, né? Então foi amadurecendo, depois cada clube começou a desenvolver de uma forma. Então, de prático, nós podemos fazer. Por exemplo, nós temos psicóloga do nosso clube, que é a Jane, que está aqui, ó. Cadê a Jane? A Cris. Ô, Jane, a Cris. A Carla do Tchê, enfim. Só que nós lembramos de 3 aqui. Né? Então, gente... E de prático essas psicólogas do clube podem fazer em prol da comunidade sobre esse tema? Ô, Jane, o que você acha que a gente pode fazer? Tem um monte de coisa legal. Eu acho que eu tenho dito que pequenas ações, roda de conversa, sabe? Porque tá difícil, né? Porque é tudo virtual. Mas, por exemplo, Silvia e Moacir, eles fizeram um projeto muito legal, que a gente deu uma palestra, a gente ministrou uma palestra no quartel. Então, a gente pode pegar professor, gente. O professor está precisando de apoio. Eu doei uma manhã, como elas falaram, para atender os professores de uma creche de Osasco. Dei espaço para elas falarem. E choraram, e falaram, e eu dei essas dicas, e foi bárbaro o feedback que eu tive. Então, espaço para falar. A gente tem os jovens precisando falar, né? A gente tem as pessoas que precisam falar, né? Sim. A gente pode usar o psicodrama, que é a linha que eu trabalho. Perfeito. Muito tempo no Projove. Então... Durante uns 10 anos eu trabalhei usando o psicodrama. Inclusive, eu escrevi um artigo no livro sobre sustentabilidade e psicodrama. Que legal! Sobre esse trabalho que eu fazia no Projove. Então, é uma coisa que dá para trabalhar com jovens, sim. Mas os professores estão precisando de muita ajuda. Também. Os médicos também. Embora eu estou fazendo parte do programa Todos pela Saúde, aquele que é com Drauzio Varela, que é um projeto do Itaú, e é o linha de apoio. Então, a gente tem falado com os médicos, enfermeiros, enfim, até o pessoal desde a limpeza, todo mundo que está na linha de frente. Eles estão precisando de muito apoio. Existe esse programa, mas nem está sendo tão usado. Eles usam bastante, mas poderia ter sido usar mais. Mas a gente pode pensar em projetos, Jane, Cris, mais a outra pessoa que eu esqueci o nome, que vocês falaram. Então, assim, pode fazer, ministrar palestras. Ai, gente, eu acho que tem várias coisas que o pessoal... Malu quer fazer uma pergunta? Eu acho que seria também interessante nós lembrarmos que no Rotary nós tivemos uma pessoa que tem uma vasta experiência com crianças. Ela fez um trabalho maravilhoso nas escolas fazendo meditação, desenvolvendo esse projeto de meditação para crianças em situação traumática e tal, né? Eu tenho a impressão que ela deve ter tido bastante casos também de estupro infantil, que é uma coisa assim que deixa todo mundo bastante chocado. Eu acho que é difícil trabalhar esse tipo de coisa. Então, a Virgínia, esposa do Emergent, que hoje está ouvindo também essa palestra, eu acho que ela, se ela tiver interesse, é uma pessoa que trabalhou muito e fez um projeto maravilhoso. Parabéns. Eu quis lembrar isso. Sabe, Malu, tem o índice de violência doméstica, assédio sexual, estupro, dentro das casas, aumentaram muito durante a pandemia. Sim, né? Sim. E às vezes você dá oportunidade para as pessoas falarem, não sei de que maneira faríamos isso virtualmente, né? E vocês fariam isso, enfim. Mas a gente tem várias instituições que a gente pode ajudar e precisa, e nós sabemos que, eu tenho dito que assim, é garantido a terceira onda, a gente tem a primeira, que é o vírus propriamente dito, a doença, a economia e a saúde mental. O pior vai ser o ano que vem, a retomada, gente, a retomada da vida das crianças. Eles vão ficar quase 10 meses sem estudar.
São as crianças pequenas. Essas crianças, eu não sei quem tem neto pequeno, filho pequeno, minhas sobrinhas, elas falam assim, não podemos abraçar as pessoas, tem um coronavírus na minha vida que não vai poder abraçar a vovó, que mata a vovó. Isso, por mais que a minha cunhada fala, não é assim, mas ela escuta, as crianças escutam as coisas. E eu não posso abraçar meu amigo. Então, isso é um trabalho que a gente precisa pensar também, é uma sugestão. Eu estava falando com a Adê, que é do E-Club, que ela é coordenadora pedagógica, eu falei, pensa numa coisa dessa. A Cris está aqui, né? Cadê a Cris? Não estou vendo a Cris, mas a gente sabe que dentro das escolas, como vai funcionar isso, né? Como vai ser essa retomada? Precisamos trabalhar com os professores e com os alunos e com os pais, para se sentirem seguros de devolver os seus filhos para a escola, né? Porque é mais ou menos isso, eles tiraram e não sabem se querem devolver. Embora esteja estressante, ninguém aguenta mais a tal das lives, os pais não aguentam, mas é complicado. Essas crianças, nós não nascemos para ficar presos. E eles também não. O adolescente, ele lida muito melhor, porque ele consegue, mas a pessoa mais velha e os pequenos, os mais velhos, porque são muitos anos vivendo livre, né? E os pequenos, porque eles nasceram e não sabem lidar com essa coisa. Então, Chico, eu acho que tem muita coisa para trabalhar. E pouca coisa que a gente fizer já vai fazer muita diferença. Então, a gente tem vários públicos aí, né? O Osasco está fazendo, Magda, vou te convidar para você conhecer, musicoterapia, que a gente tinha conversado. Eles estão fazendo um coral, então eles vão cantar, a gente vai cantar através de um aplicativo. Foi feito do Dia dos Pais, foi muito legal, eu não participei. E aí a gente vai... Você viu, né, Ana? A Camila colocou. Muito lindo, muito. Acho que a Silvia também deve. Ela foi bem legal. E aí, as pessoas doentes que vão escolher uma música, então o familiar vai escolher e vão cantar para essa pessoa. Né? É um projeto pequeno que está fazendo muito bem para o clube, porque as mulheradas estão... Nós também tivemos perdas muito tristes dentro do nosso clube. E dessa maneira a gente está se refazendo, né? Então, não está só ajudando o clube, como vai ajudar pessoas que precisam de uma música, de uma coisa legal. Então, tem várias coisas legais para fazer. Daiane, olha, diga. Tem uma companheira aqui do Rotary Anhanguera, que nós fundamos recentemente, e não pôde participar. Quer saber se você pode disponibilizar essa palestra para ela? Posso, lógico. Pode sim. E tá aqui... YouTube tranquilo. Oi? O Diego falou que se for pelo YouTube, é que é tranquilo. Tá, não, mas ela quer a palestra ou ela quer que ministre a palestra? Não, ela quer ouvir tua palestra. Ah, tá bom. Pode falar para ela me procurar. Acho que aí a gente combina, podemos sim. Essa palestra você fala mais a que a gente está fazendo aqui ou uma para eles lá? Que ela não conseguiu ouvir você hoje. Então, ela queria saber como é que ela poderia ouvir essa sua palestra de hoje. O Diego gravou. Aonde a gente poderia colocar? Eu acho que, Diego, se depois salvar, a gente pode tentar colocar no YouTube do distrito. A gente pode ver como é que faz isso. Ela vai estar no YouTube do clube. Isso já está. Então pronto. Está gravado, já fica lá. Então, aí a gente pronto. passa o link, já pode assistir. É isso aí. Não tem problema. Pronto. Verdade. Estava só da tua autorização, né? Não, lógico, pode deixar. Inclusive, eu vou pegar depois e eu também vou divulgar. Se vocês me permitirem, a gente... Não, por favor. Obrigado. Fácil, né? Porque sem palestras não dá, né? O pior é que eu gosto tanto, né, de poder falar, eu amo tanto o que eu faço que eu tenho que até ver meus limites, porque senão eu não vou dar conta. É isso aí. Você precisa acompanhar teu marido. As visitas oficiais, né, eu até falei para vocês aquele dia, assim, como é uma questão burocrática, então eu falei para ele que eu fico aqui fazendo outras coisas, né, como aqui hoje. E aí, quando for presencial, aí eu vou sim, como eu tentei estar em todas as posses, mas como eu falei, é muito paciente e é complicado, né? Porque não dá para você falar não para as pessoas nesse momento. Faz diferença a terapia na vida das pessoas. Parabéns, Daiane. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e espero que eu tenha
né? Ajudado um pouquinho, feito todo mundo parar para pensar. Agora é com a Jane, a Cris e a Carla. É isso aí. Se vocês precisarem contar comigo, viu? Tem mais uma pessoa, né? Que a Virgínia também, que pode colaborar aí. Aliás, eu convidei a Virgínia por causa disso, né? Não estou vendo ela aqui. Acho que foi fazer a janta com o Hermógenes. Hermógenes, chama a Virgínia, Hermógenes. Vai. Ó, Daiane. Oi, Ana. Espera um pouquinho só. Diego, está liberado aqui para dividir minha tela? Tá. Não. Tá, agora vai. Agora vai. Isso. Ó, é para você. Depois ela vai ser entregue pessoalmente. Ah, que legal! E assinada, tá? Assinada. Por enquanto. E vai para a parede do consultório. Ó, que bom. Maravilha. Muito obrigada. Estava maravilhosa a tua palestra. E aí a gente faz questão mesmo de te entregar enquadrado, tudo bonitinho e assinada, tá bom? Ah, que bom. Muito obrigada. É uma honra. É uma honra fazer parte, né? Poder fazer esses tipos de trabalho, de encontro, compartilhar o que a gente sabe. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada pelo convite. Ela muito cuidadosa, foi uma fofa assim o tempo todo. Muito boa. Exagerada, né? Não é não. Tem que obedecer o marido, né? Ué, que é isso? Você tem uma assistente, não. Acho que ela, olha... Muito, tudo certinho, bonitinho. Tá bom. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado, valeu. Volte sempre, porque com certeza você vai ser requisitada ainda nesse nosso novo normal, que parece ser bastante difícil da gente chegar. E foi um prazer mesmo, foi excelente. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Estou à disposição. Assim que a gente puder, obviamente que vamos nos encontrar. Tá? Aí aos nossos companheiros, ex-companheiros não existe, né? Então é um companheiro que está no hiato aí, certo? Foram companheiros nossos no clube, como o Hermógenes, como o Franchini. Ô, Chico, já que o Franchini já segue o que você fala, manda ele voltar para o clube. Você falou para mim falar, mas não vai adiantar. É melhor você falar com ele, pô. Deixa comigo aqui. Não, ele é meu afilhado, meu. Agora não tá certo. Não pode desobedecer o padrinho, né? Ô, Celso. Fala, Franchini. Me desculpa, mas se não for com você, com certeza vai ser com o Binho. Sim, também. Muito bom. Não, Franchini, vai ser esse ano, sim. Para com esse negócio aí, pô, certo? E o Hermógenes também. E o Hermógenes, então... Né? E a Virgínia também. E a Virgínia também. O Hermógenes, a gente fala com ele quase toda semana, meu amigo. Liga aí, Hermógenes. A favor, Hermógenes, você precisa voltar. Hermógenes, liga o som. Liga o som, Hermógenes. Então, o som está ligado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado pelo convite, Celso. Obrigado pelo convite, Chico. Eu sou igual ao Franchini, eu vou esperar o Rubinho. Puta vida. Vocês têm contra o Celso, hein? Que coisa, hein? Que coisa. Quem é teu padrinho, Hermógenes? Hermógenes, quem é teu padrinho? O meu segundo padrinho foi o Rogerinho. O primeiro foi o Leonardo. Leonardo. O Leonardo está aí, ó. Tá dada, Leonardo. Trazer teu afilhado aí, viu, Leonardo? É isso aí. Muito bem. Então, vamos... Dá licença. A mesa é pequena aqui. A mesa aqui é pequena. A Ana Paula já me espalhei. Espalhou. Ok.
Então, muito obrigado a todos. Não, senhor, desculpe, eu tenho que chamar o protocolo para agradecer a todos os... perdão aqui, pô. Robson, por favor, faça as honras da casa, por gentileza. Perfeito, presidente. Agora o protocolo tem duas fases, né? A inicial e a final, por conta de que, felizmente, a gente tem tido sempre um grande público e não podemos mais fazer aquele approach que fazíamos antes de coletar os nomes, né? E de cumprimentar também pessoalmente os convidados, registrando ali na nossa tabelinha antes de começar a reunião. Então, por esse novo normal, a gente mudou um pouco aqui o nosso padrão. Eu vou citar os convidados aqui que foram registrados. Temos também presença de 4 presidentes de outros clubes e peço perdão se por acaso alguma pronúncia de nome for feita aí de forma incorreta, até por conta dessa ausência de contato pessoal. Presidente, registro aqui as presenças da Roseli, esposa do companheiro Valdemir, Cristina, esposa do companheiro Paulo Toledo, Fabiane Ciufi, esposa do companheiro Cláudio Ciufi, a Judite, esposa do nosso secretário José Rubens Salles, Carla, esposa do companheiro Clóvis Tchê e seus filhos Laura e Lucas, a Jane, esposa do companheiro Wagner Setembre, a Márcia, esposa do companheiro Wilson Tadeu, Luciana Rodrigues, esposa do companheiro Alziro Jorge, Célia Powell, do Rotary Clube de Cotia Mulheres Empreendedoras, o Roberto Suneres, que é contador em Alphaville, Barueri, convidado do companheiro do governador Francisco, que registrou aí que teve que se ausentar. O nosso companheiro, que em breve já terá novamente o teu registro, Hermógenes e sua esposa Virgínia, convidados do governador Francisco, os também companheiros e que provavelmente registrarão novamente seus cadastros, Francisco Franchini e sua esposa Margarete, também convidados do governador Francisco, Margarete Chavassini, convidada da Ana Paula Traco, esposa do nosso presidente Celso Traco, doutora Ana Maria Araújo Curatomi, irmã da companheira Malu, Nelly McDarby, convidada da companheira Magda, Karenis e Wilson e seu esposo Wilson, convidados do companheiro Marcelo Lins, Rodrigo Gouveia, presidente do Rotary Clube Anhanguera, Moacir de Souza, presidente do Rotary Clube Barueri Empresarial e sua esposa Silvia Souza, Simval Menezes, presidente do Rotary Clube de Mairiporã e sua esposa Lisete Menezes, Fábio Iuki, presidente do Rotary Clube de Barueri. Também devemos registrar aqui, apesar de um companheiro do nosso clube, uma autoridade rotária, Francisco Ferreira, governador, ano rotário 2017-2018. Foram também registrados Célia de Oliveira, Leonardo, Eliane Muniz, Gibelo Gatti, Maria Lúcia Mendrone, Glória, Redme, Ingrid Margot, José Camilo Santos. Aos nossos convidados, companheiros, presidentes, governador e principalmente a nossa palestrante, Daiane, que proferiu uma palestra de altíssima importância nesse momento que vivemos. Desejamos aí um agradecimento especial e uma salva de palmas. Está completo a segunda e última fase do protocolo, presidente. Obrigado, Robson. Por isso que o salário aumentou, né? É por isso. Bom, pessoal, olha, agradeço muito realmente a presença de todos. A gente quer que nessas reuniões cada vez mais os esposos ou as esposas, nossos parentes, conhecidos participem. A gente quer tornar cada vez mais essas reuniões, apesar da questão virtual, cada vez mais familiar, né? Estreitar realmente aqui os nossos laços, aproveitar que a gente pode falar com muita gente. Então, por favor, já fica o convite aqui para a próxima quinta-feira, a nossa reunião, aonde, repetindo, teremos
a apresentação do Quem Sou Eu, que é uma atividade rotária também, né? Quem Sou Eu, pessoal e profissional, do nosso companheiro Diego Nunes. Então, agradeço a presença de todos, espero que todos fiquem bem e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta reunião. Muito boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela